Olá! E aí? Será que a gente já parou para pensar de verdade na notícia que chega até nós? Ela é a verdade pura, um retrato fiel do que aconteceu? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nisso, usando como guia a obra Ética na Comunicação do Clóvis de Barros Filho, para tentar desvendar como a informação que a gente consome é, no fundo, construída. Logo de cara, o livro já joga na nossa frente uma pergunta que é, assim, fundamental. A notícia que se consome é um reflexo fiel da realidade? Ou será que é outra coisa? Essa dúvida, essa pulga atrás da orelha, é o nosso ponto de partida. Beleza, para a gente entender essa história a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar do tal mito da objetividade. Depois, vamos ver como a objetividade vira uma estratégia. Na sequência, a gente analisa o fator humano, que é inevitável. Daí, vamos entender como a mídia pauta a realidade social e, para fechar, a gente discute uma nova proposta de ética na comunicação. Então vamos começar pelo começo, né? Pelo pilar que, teoricamente, sustenta toda a confiança que a gente deposita no jornalismo, a famosa objetividade. Aquela promessa de que a notícia é um espelho perfeito da realidade. Mas a pergunta que fica é, será que é isso mesmo? Sabe, a ideia que a gente aprende, o dever ser da coisa, é que o jornalismo precisa ser imparcial, factual e, óbvio, verdadeiro. É como se o jornalista tivesse que ser invisível, sabe? Só deixar os fatos falarem por si. Mas como a obra do Clóvis de Barros Filho mostra, na vida real a história é bem outra. E é exatamente aqui que a análise começa a ficar, olha, fascinante. Porque o livro argumenta que, na prática, a objetividade deixa de ser só um ideal para se transformar numa ferramenta ou numa estratégia muito poderosa. Olha só que interessante. O autor faz uma distinção que é chave para entender tudo. De um lado existe a tal da objetividade ideal. Pensa nela como uma foto perfeita da realidade sem distorção nenhuma. Algo que, convenhamos, é praticamente inatingível. E do outro lado tem o que ele chama de objetividade aparente. E é essa que a gente vê todo dia. É uma aparência de objetividade, sabe? Uma construção feita com técnicas bem específicas. Citar fontes, usar estatísticas, uma linguagem que soa neutra, tudo para parecer imparcial. E aí que tá o pulo do gato, a grande sacada. A objetividade vira um discurso de poder. Quando um veículo de mídia bate no peito e se diz objetivo, ele não está só descrevendo o trabalho dele. Ele está legitimando o próprio produto. Ele está dizendo o que eu publico é o correto, é o confiável. E, ao mesmo tempo, ele meio que deslegitima outras visões que não seguem esse mesmo padrão. Isso nos leva a um conceito central, o efeito real. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo que essa objetividade seja só uma aparência, uma construção, ela gera consequências muito, mas muito reais. Ela molda o que as pessoas pensam, pauta discussões e, no fim das contas, define o que a sociedade vai entender como a verdade. Ou seja, a aparência acaba criando a realidade. Ok, mas por que, afinal, essa objetividade perfeita é impossível? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, super complexa: o fator humano. A comunicação é feita por pessoas para pessoas. Vamos pensar juntos aqui na jornada de uma notícia. Tudo começa com um acontecimento, um fato bruto. Só que aí já entra o primeiro filtro. Um jornalista precisa escolher cobrir aquele fato e não os outros 1000 que aconteceram. Segundo filtro, ele precisa decidir qual vai ser o enquadramento, o ângulo daquela matéria. Terceiro, ele vai codificar essa história em palavras, em imagens. E por fim, tem o último filtro, o público, que vai receber e interpretar tudo aquilo com base na sua própria bagagem. Percebe? Em cada etapa tem uma escolha, uma decisão humana. É pura subjetividade. E tudo isso tem a ver com um conceito grego antigo, mas super atual, o ethos. O que é o ethos? É a imagem que quem comunica projeta de si, é a sua credibilidade, seus valores. Então, quando um jornalista ou um veículo de comunicação entrega uma notícia, não estamos recebendo só os fatos puros. Estamos recebendo também a credibilidade e, sim, a visão de mundo de quem está contando aquela história. O comunicador e a mensagem são uma coisa só, não dá para separar. Certo. Agora que a gente já entendeu que a subjetividade está em todo lugar, a grande questão é como é que isso, que parece ser algo individual do jornalista, acaba moldando a sociedade inteira? Como as escolhas lá na redação pautam o nosso dia a dia? Para responder isso, o livro traz umas teorias bem importantes da comunicação. A primeira é a do agenda setting, ou teoria do agendamento. A ideia aqui é genial de tão simples. O maior poder da mídia talvez não seja dizer o que pensar, mas sim sobre o que pensar. Ao escolher quais assuntos vão ter destaque e quais vão ser ignorados, a mídia basicamente define a pauta do debate público.
E o efeito disso, nossa, é gigantesco. É só parar para pensar. Para a grande maioria das pessoas, se um assunto não aparece no jornal, não passa na TV, ele meio que não existe. Esse poder de colocar o holofote em um tema e deixar outro no escuro é talvez a maior força e a maior responsabilidade da comunicação. E tem mais. Outra consequência direta desse poder é a chamada espiral do silêncio. Essa teoria diz que quando a mídia repete muito uma opinião como se fosse a da maioria, as pessoas que pensam diferente começam a ficar com medo de se expressar, medo de serem isoladas, e aí elas se calam. Isso cria um efeito bola de neve. A opinião que parece ser majoritária fica cada vez mais forte, não porque todo mundo concorda, mas porque quem discorda fica em silêncio. Beleza, então, com tudo isso na mesa, como é que a gente fica? Se a objetividade pura é um mito, qual é o caminho para uma comunicação mais ética? E aqui a gente amarra tudo chegando na grande conclusão da obra. A verdadeira ética na comunicação não é ficar correndo atrás de uma objetividade que não existe. É ter consciência. É entender e assumir que a objetividade que vemos é, na verdade, uma estratégia. Que a subjetividade faz parte do jogo. E que o poder de pautar a realidade é imenso. A responsabilidade, então, não está em tentar ser neutro, mas em ser transparente sobre como se usa esse poder todo. Então, essa análise toda nos deixa com uma última reflexão que talvez seja a mais importante. Se a notícia não é um espelho, mas sim uma construção, uma pintura complexa, cheia de escolhas, filtros e efeitos, então o nosso papel como público também muda, né? Sabendo de tudo isso, a pergunta que fica pra gente é: como podemos nos tornar consumidores de informação mais críticos, mais conscientes e mais preparados para navegar nesse mundo?